números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! O time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. Mineiro de Araxá, Pedro Goulart é um dos raros casos de homens que foram presidentes de 2 clubes. Com orgulho e fala polida, Pedrinho admite ter o coração dividido em 2 cores. De um lado, a cor azul do craque de Catalão, clube de futebol que ajudou a construir e conquistar o título em 67. Do outro, a cor de esmeralda que pinta a camisa do Goiás Esporte Clube, sua grande paixão. Na Serrinha, Pedro Goulart ajudou das mais variadas maneiras. Foi desde diretor de futebol até mesmo a presidência executiva entre os anos de 2008 e 2009. Aos 74 anos, Pedrinho Goulart pode ter orgulho de ter contribuído com a construção da história de 2 grandes clubes do futebol goiano. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. Ele foi diretor de futebol, foi presidente. Pedro Ferreira Goulart é o nosso convidado na edição de hoje do Futebol de Goiás e suas histórias, para destacarmos muitos dos seus feitos pelo Goiás Esporte Clube. Rafael Bessa, Geliezer Paulo, João Paulo de Medeiros. Seu Pedro, como que houve o contato? Como que o senhor foi parar no Goiás? Olha, eu vim para Goiânia em 79, no fim de 79, e já tinha um conhecimento muito grande com o pessoal do futebol aqui. Mas logo que eu cheguei, eu tive o contato com o pessoal da diretoria do Goiás, em especial com Edmo Pinheiro, que foi quem me convidou para ir para assumir a diretoria de futebol ou ficar lá. Mas quem na realidade forçou a minha ida logo de cara foi o presidente eleito na época, que foi o Dr. Olímpio Rossetti, que, sabendo do meu trabalho no craque, no futebol goiano, me visitou e solicitou a minha presença como diretor de futebol, com um grupo muito gostoso, muito interessante, e foi aí a minha entrada no Goiás e fiquei até hoje. Quando o senhor entrou foi no ano de 1980, de 79 para 80.
Hoje a gente vê aqui, até da casa do senhor, a Serrinha, Goiás construiu uma estrutura formidável, tanto que é elogiado por isso, não só aqui como no CT. Mas quando o senhor entrou no Goiás, o que tinha? Olha, o Goiás tinha aqui a Serrinha, né? Mas não pode nem de longe comparar com o que tem hoje. Tanto é que foi posterior que fez um gramado, antes os campos eram ainda de terra, né? Estava fazendo, e não tinha nada disso, não tinha o CT, não tinha... Era um clube que já tinha essa área, que é muito importante, né? Até hoje, uma das grandes áreas de futebol do Brasil inteiro. Acho que não tem clube que tem uma área central tão grande quanto a do Goiás. Mas ela não tinha... A calçada foi nós que fizemos numa época, aí nós começamos a fazer. Tive uma ajuda muito grande do Paulo Lopes, a ajuda do Edmo, a ajuda até do Abílio Diniz, você quer saber, ele nos ajudou com cimento, com muita coisa. Aí depois fizemos primeiro o muro, depois as calçadas, e fomos fazendo aquilo dentro daquilo que podia. E outros que foram nesse período entrando, naquele período também, foram cada um acrescentando uma edificação. E foram fazendo. E hoje o Goiás é um dos maiores patrimônios futebolísticos do Brasil, sem dúvida nenhuma. Isso, claro, em tamanho, em local, é elogiado no Brasil inteiro. Não é dizer, não estou querendo comparar aqui com o Morumbi, não estou querendo comparar com nada, estou querendo comparar com futebol dentro daquele espírito de tamanho do Goiás. Nos dias atuais é praticamente impensável pensar o Goiás sem a família Pinheiro. Quando o senhor chegou no Goiás, o Ailê Pinheiro estava afastado. A família Pinheiro não fazia parte do convívio do dia a dia do Goiás? Isso é uma realidade. Quase 10 anos fora do Goiás, porque desde 1970 até na época em que eu estava. Foi uma ideia do Edmo, bem radical, como ele era sempre. Quando ele queria uma coisa, ele queria fazer e fazia. Ele foi uma das pessoas mais importantes que o Goiás teve na história, muito importante. Ninguém sabe o tanto, porque ele era às vezes a publicidade, a qualquer coisa semelhante, mas foi de uma importância sem par no Goiás. Então ele me chamou e falou: Pedro, você devia levar o Ailê de volta lá para o Goiás. E ele vai, eu ainda perguntei, mas será que ele vai aceitar e tal. Aí eu conversei com o presidente, que era o Olímpio também apoiou e tudo, e nós fizemos, já antecipamos a assinatura dos conselheiros, e o Ailê voltou em 1980 para o Goiás, final de 80, já como presidente do conselho, e nessa labuta até hoje tem dado muita coisa importante para o Goiás. O senhor se lembra de como foi a conversa? O senhor foi bater lá na porta do comércio do seu Ailê Pinheiro? O senhor se lembra assim de como foi a conversa? Ailê, vamos voltar para o Goiás? Eu lembro, só que não foi nem no comércio dele, foi na casa dele mesmo, porque a amizade nossa antes disso nós éramos amigos como somos hoje. Não foi na época do crack, eu era muito ligado com o Edmo, com o Ailê e tudo. Eu fui na casa dele e tal. Ele, hora nenhuma, ele se fez de rogado, achar que era o mais importante e tal. Ele demonstrou que estava pronto para ajudar o Goiás. E aceitou o nosso convite e veio para o Goiás. Só que ele me cobra até hoje, quase todas as reuniões, e fala: eu estou aqui nesse sofrimento e nessa luta, nesse negócio, por culpa do Pedrinho. Ele já, inclusive, falou um negócio para mim, ele vai ouvir o que eu estou dizendo e vai falar: Pedro não tem jeito mesmo, não. Ele falou para mim, que agora há pouco tempo, que se ele morrer, ele vai chegar lá no céu, e antes de entrar ele vai falar assim:
aqui tem futebol e ônibus, que eles falaram se tem, eu falei, não, então me manda pro inferno. Seu Pedro, logo no segundo ano dessa gestão, desse seu início no Goiás, vocês foram campeões goianos em 1981. E foi numa sequência, a decisão foi contra a Napolina, numa sequência de 3 empates. Quem descobriu que tinha jogador irregular na Napolina? Olha, não é, isso aí é dentro do futebol, vocês sabem tanto quanto eu, não falta os cagueteiros, né? Às vezes de dentro dos próprios clubes mesmo tem aqueles que estão com ciúme daqueles que estão dirigindo e são os primeiros a contar. Eu não me lembro quem foi, mas tem quase que certeza e posso dizer com segurança que é alguém de lá de dentro, porque do contrário você dificilmente saberia. Alguém da Napolina? Só pode ser alguém da Napolina, né? Às vezes até o próprio jogador que tiver irregular, ele é o primeiro a falar. Então tinha no Goiás uns fuxiqueiros igual o Marcinho que ficava por conta de saber tudo que passava. Não sei como é que o Marcinho tinha tanta influência que sabia tudo. Então as coisas acabavam caindo no Marcinho. E aí ele logo repartia com a gente. Mas foi um título bastante comemorado? O senhor se lembra bem de como foi a comemoração desse título de 81? Porque a Napolina até hoje se autoproclama a campeã moral de 1981. O senhor se lembra como é que foi? Teve graça comemorar um título assim? Com muita graça, você quer saber. Campeão moral não adianta, não está escrito na faixa. Então é importante ser campeão moral durante a partida e para os mais torcedor mais fanático e tudo é importante. Mas o Goiás foi campeão com muito critério, tanto é que disputou o final. Não houve nada de coisa. Então o jogador estava irregular. Não sei como que a gente soube não e nem não quero saber, mas o bom é que nós somos campeão. Pedro Goulart, diretor de futebol, foi presidente, tem uma longa relação com o Goiás Esporte Clube, é o nosso convidado na edição de hoje do Futebol de Goiás e suas histórias. Gerliezer, João Paulo, Vinícius. Futebol de Goiás volta já. Linha do Tempo. Década de 30. No dia 30 de novembro de 1938, uma notícia ameaçava a realização de um dos jogos que seria considerado mais tarde um dos grandes clássicos do futebol goiano. Era cogitado na capital que o Atlético Goianiense estaria com receio de enfrentar o Corinthians goiano, precursor do Goiânia Esporte Clube. Porém, o presidente do Dragão, João Gonçalves, rechaçou a informação e disse não temer qualquer oponente. Década de 70. No dia 30 de novembro de 1978, nascia Anderson Rosa dos Santos, em Pereira Barreto, interior de São Paulo. No futebol é conhecido como Anderson Santos, é um zagueiro com boas passagens pelo futebol goiano. Firme, Anderson se destacou no Itumbiara em 2007, defendeu o Vila Nova na mesma temporada e retornou ao Gigante da Fronteira para ser campeão goiano em 2008. Neste domingo, Anderson Santos completa 36 anos de vida. Década de 2000. No dia 30 de novembro de 2003, o Goiás bateu o Santos com facilidade no Serra Dourada por 3-0, com gols de Dimba Grafite e do zagueiro Pereira contra. O Goiás era treinado por Cuca e vivia grande ascensão naquele campeonato brasileiro. A equipe esmeraldina entrou em campo para derrotar o Peixe com Rodrigo Calaça, Gustavo, Pedro Paulo, Kleber Goiano e Esquerdinha, depois Michel, Josué, Marabá, Simão e Danilo, depois Thiago, Grafite e Dimba. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro.
Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias conta hoje algumas das várias histórias de Pedro Ferreira Goulart, dirigente esmeraldino. Vinícius Tondo. O Futebol de Goiás e suas histórias tem o oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. Seu Pedro, assumindo vários cargos na diretoria, sendo mais ativo, quais foram as mudanças, as implicações, o que você identificou que precisava ser mudado no Goiás nessa década de 80, onde o time deixa de ser coadjuvante no finalzinho da década, ali na década de 70, e começa a assumir a soberania no futebol goiano? Olha, estava um período que essa é uma ótima pergunta. Gostaria de comentar isso, porque massageia o ego da gente. Na realidade, tem certas coisas que você não precisa de segurar para mostrar que não é vaidoso e qualquer coisa. Mas na realidade, naquele período, o Goiás tinha uma parte bem colorida de amadorismo, bem colorida. E nós fizemos uma mudança um pouco radical, inclusive no aspecto de preparo dos atletas, porque o Goiás não tinha um preparador físico diariamente. Era essa parte de trabalho com preparo físico era feito 3 vezes por semana. Então já começou dali. Eu achei que não era justo. Chamei o preparador físico, que na época era professor na Universidade de Goiás, de preparador físico, e comentei com ele. Falei, olha, infelizmente você tem o direito de continuar aqui, e além do direito, nós queremos que você continue, mas de tempo integral, e todo dia, e toda hora para trás. Aí ele falou que não podia, porque ele tinha um compromisso com a faculdade. Mas que agradecia muito a gente de estar fazendo isso, porque estava valorizando a sua profissão. E assim foi feito, começou daí. O Goiás teve a primeira vez um preparador físico de tempo integral e que trabalhava e foi. Então, além disso, muitas coisas foram mudando dentro do clube. Passou a ser profissional, os treinadores começaram a surgir de lá que era mais profissional, e aí veio depois que era uma pessoa espetacular, o Barbatana, infelizmente já não tem mais com a gente, faleceu, mas teve o Celso Rota, teve o Geninho, teve o Zé Mário, teve vários técnicos, e o Filipão, que na época a gente trouxe contratou o Filipão, que inclusive ele veio acertar. Eu tinha já com outro presidente, já não era o mesmo, mas foi isso. Então passou a ser um clube que era colorido de amador para ser colorido de profissional. E ele teve uma subida vertical nessa época, com certeza. Pode ter certeza que foi aí um ponto de partida para o Goiás transformar nesse clube que até hoje está aí disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Você tinha dito que a relação de observar os outros clubes, relacionar com outros clubes, é um dos pontos-chave na hora de montar uma equipe. Você acha que o Goiás ter subido para a primeira divisão, ter participado do Campeonato Brasileiro primeiro, mais vezes, e ter essa relação com outros grandes clubes, foi um dos pontos-chave também para o Goiás subir e alcançar outro patamar? Você tocou numa parte importante. Nós fomos participantes e tivemos
a satisfação de fazer parte da primeira Associação Brasileira dos Clubes Profissionais do Brasil, que foi a associação que precedeu o Clube dos 13. Então, nós fomos lá, inclusive, eleito vice-presidente, o Goiás esteve presente durante todo esse aspecto. Foi uma época que o Bahia estava numa situação também de crescimento de lá, e todo o futebol brasileiro. Então, daí começou a fazer parte o Goiás da Associação Brasileira dos Clubes Profissionais, já começou a ter aquele aspecto de clube maior, que estava entre os mais importantes do Brasil. E isso nós aproveitamos para que nós levássemos ao conhecimento daqueles que faziam parte do elenco do Goiás. Hoje vocês são jogadores de primeira categoria, vocês hoje não são desconhecidos, então isso serviu para nós como uma alavanca para mostrar isso. E a mesma coisa nós aproveitamos para levar isso para dentro do clube, aos funcionários, que era tanto os mais graduados como menos, aos diretores. Então todo mundo meteu o distintivo de um clube grande na lapela do seu paletó, da sua camisa ou qualquer coisa que o valha. E nós começamos naquele trabalho. E para isso a gente teve a participação de muitos, como nós tivemos a oportunidade de falar. O Ailê embarcou nisso, o Edmo, que foi uma pessoa... Não, foi muita gente, né? Nós temos que, se eu for relembrar tudo aqui novamente, gastaria um tempo para falar em todos os diretores. Mas isso foi uma solução importante, passou a ser uma empresa. E isso foi o que modelou o Goiás até hoje. Lá não é um time de futebol, é uma empresa que dirige um clube de futebol. Seu Pedro Goulart, agora há pouco o senhor falou sobre o Filipão. Como é que foi contratar o Filipão? Quem era o Filipão? Recentemente, quando ele ainda era técnico da seleção brasileira, perguntaram para ele, por que você escolheu por tantas vezes Goiânia para se preparar para a Copa das Confederações, para fazer com que o Brasil jogasse um amistoso contra o Panamá antes da Copa do Mundo, também em Goiânia? Ele falou, por conta da minha boa relação com o Goiás, que eu sempre escolho por Goiânia. E como é que era o Filipão? Como é que foi trazer o Filipão, que não era ainda o Filipão, era o Luiz Felipe Scolari, que estava em uma carreira ainda promissora, mas como é que foi trazer ele para o Goiás? Olha, o Filipão estava nos países árabes, lá no país árabe, e terminou a competição dele naquela época. Na realidade, é como você disse, ele não tinha ainda aquele conceito de um treinador de ponta do futebol brasileiro, mas já começava a despontar e tal. Foi quando, por intermédio do senhor Davi Berlim, que era uma pessoa que trabalhava com Melchor Duarte, e através do Melchor o Davi nos ligou e nós começamos a transação para a vinda do Filipão para o Goiás. E aí foi o começo. Aí logo terminou um período de outro presidente também entrou, que foi o Paulo Lopes. Então ele ainda continuou fazendo a transação desse aspecto. O primeiro contato foi feito comigo e o posterior, na época, com a diretoria que o Paulo Lopes tinha feito. E aí ele veio sem, como muitos que aconteceram, que estava assim meio parado, e através do Goiás usou com uma vitrine, eu não digo, mas com uma escada, né? Uma escada para poder ir para outros clubes, como quantos que tiveram parado aí, que depois veio daqui, e daqui tiveram a oportunidade de treinar grandes clubes do Brasil. Daqui a pouco, seu Pedro Goulart, nós vamos falar mais sobre essa história, já trazendo mais para o período recente. Quero entrar bem na década de 90, o Goiás foi pentacampeão. Daqui a pouco queremos saber essas histórias, ok? Com certeza. Pedro Goulart
é o nosso convidado hoje, contando de suas histórias, falando de sua relação com o Goiás Esporte Clube aqui no futebol de Goiás e suas histórias, que volta na sequência. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. O Monte Cristo Esporte Clube está fora da elite do futebol goiano desde 1985. Naquele ano, o clube goianiense ficou na 10ª colocação na primeira fase, com 5 vitórias, 6 empates e 11 derrotas em 22 jogos. Com a má campanha na fase inicial, a equipe celeste precisou disputar a repescagem da competição. Em 8 jogos, o Monte Cristo fez uma campanha com 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O time ficou na 4ª colocação com 7 pontos ganhos e acabou rebaixado para a divisão estadual. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias recebe em sua edição de hoje um dirigente que tem uma ampla relação com o Goiás Esporte Clube. Foi diretor de futebol por diversas oportunidades e também presidente, João Paulo de Medeiros. E na década de 90, seu Pedro, o Goiás, se ele estava construindo a soberania na década de 80, na década de 90 ele assinou essa soberania com aquele pentacampeonato. Qual foi a importância daquele período para o Goiás, que revelou naquela época, que levantou naquela época jogadores como Aloísio, como Alex Dias, Araújo, entre tantos outros, como o próprio Fernandão. Qual foi a importância daquela época para a história do Goiás? Olha, nós tivemos um período muito importante nessa época, muito. Para o Goiás foi um período muito bom, porque uma equipe que está subindo e está se firmando como uma equipe grande de um futebol brasileiro, por exemplo, é necessário que ela tenha também alguma coisa para mostrar com referência a títulos, a jogadores, a comercialização de jogadores, venda, compra e tudo isso, o técnico de nome nacional fazendo parte do clube. Então foi um período que realmente aconteceu isso nesse aspecto. Você lembrou de um nome aí, do Araújo, numa época boa, junto com Josué, que foi uma transação importante para o Goiás, veio ainda muito jovem, estava nas categorias de base, começou lá na categoria de base e hoje você sabe da trajetória dele durante esse período tudo. O Josué continua até hoje, há pouco tempo na seleção brasileira. Jogou Copa do Mundo, né? Jogou Copa do Mundo, então tudo isso que foi feito. Alex, um jogador que alguém tinha alguma restrição por ele ser um jovem muito atirado e tudo, mas teve um papel importantíssimo, né? Ele teve um papel importantíssimo porque ele era extrovertido e ajudava lá. O Aloísio a mesma coisa. Então nós tivemos naquele período outros jogadores também que marcaram presença importante. Eu tenho comentado aqui que umas coisas que passam no futebol e que a pessoa não fica sabendo. O Carlos Alberto Silva, quando saiu daqui, que veio para cá, ele estava parado, ele tinha sido campeão pelo o Guarani, e posteriormente ele deu uma apagada e veio para o Goiás. Aí daqui ele veio, nós combinamos, foi eu também que o trouxe. Aí quando ele saiu daqui, ele foi para a seleção brasileira. E nós tivemos um jogador aqui no Goiás, que talvez tenha sido um dos melhores jogadores que passou por aqui.
E não foi tão ovacionado e tão comentado. Mas ele me ligou e falou assim: Pedro, eu estou ligando para você porque eu quero eu estou convocando hoje o Carlos Magno para a seleção brasileira. Eu falei para ele: não faça isso, porque ele está machucado, ele está com um problema sério de joelho. E não adianta, você vai convocar um jogador que não tem condição de jogar. Concordo com você, que é um dos melhores meia do Brasil, disparadamente. Mas eu acho que você deve ligar para ele. Liga para ele, fala o que aconteceu e fala que eu falei. Conta direitinho o que aconteceu. Aí ele ligou para o Carlos Magno, falou com o Carlos Magno, ele falou: olha, o seu Pedro está certo, eu não dou conta de jogar, estou num período difícil de jogar e não adianta você me convocar, mas fico feliz demais da conta. Então, são esses casos que acontecem no futebol, que fica 2, 3 só com conhecimento daquilo. Não tem, assim, uma ampla comentário a respeito. Seu Pedro, o que significa, ainda nessa década de 90, o lançamento, e até o senhor está aqui às margens, né, do estádio da Serrinha, o que significou a inauguração e torná-lo o estádio de verdade? Para o Goiás mandar os jogos e utilizar, já que foi a inauguração em 96. O senhor lembra, contra o Kashima, esse amistoso dessa inauguração? Que importância teve, que mobilização teve o clube? Olha, foi muito grande, é importante. Tanto é que o Goiás atraiu para cá o desenvolvimento muito grande e muito violento nesse período aqui, nessa zona do estádio aqui. E havia necessidade disso também. Goiânia estava crescendo, Goiânia estava transformando numa das capitais mais gostosas do Brasil e tudo. Havia necessidade de um clube que é central e que era o mais comentado do país também mostrar alguma coisa. Então era eminentemente necessário que se fizesse as coisas aqui dentro do estádio. E isso também valeu, porque vocês que estão nesse mercado, vê que quase toda hora no esporte brasileiro fala-se do patrimônio que o Goiás tem, das coisas importantes, né? Então foi muito importante isso, muito. Seu Pedro, o senhor chegou para o Goiás no momento em que o Vila Nova era tetracampeão, 77, 78, 79 e 80. E aí o senhor vive esse período de 96, 97, 98, 99 e 2000. Como é que vai superar o Vila Nova em número de títulos? Olha, isso massageia o ego, sem dúvida nenhuma. Você fica feliz, você agrada a torcida, muito. Mas por compensação vem uma tristeza incomensurável de ver que o Vila Nova, que foi um dos clubes que ajudou esse futebol crescer, cair para a segunda divisão. Isso é inconcebível e ninguém sabe o tanto de problema que nos traz isso, porque nós somos também colega da mesma turma e então um clube não se faz sem dinheiro e a nossa fonte de receita cai muito com a ausência do Vila Nova. Mas naquele período, porque os vilanovenses eram chatos também, se gabavam de serem os únicos tetracampeões da época profissional do futebol, quando o Goiás conseguiu superar isso, como foi? E se eu tivesse ficado caladinho, nós não tínhamos sido nós não tínhamos superado ele. É pela falação mesmo dele. Então isso é que é bom. O futebol, você tira proveito daquilo que é do lado de lá, daquilo que é do lado de cá, então você tira. Eles ficaram pá, então nós fomos pelejando, trabalhando. E isso não é só no futebol que acontece, não. Isso é na política, é no comércio, é no comércio pequeno, é no grande, tudo. A competitividade faz com que todo mundo trabalhe com mais eficiência. Muito se falava que enquanto que os outros times se preocupavam em título, o Goiás se preocupava em patrimônio, estrutura. O senhor já ouviu isso muito nesse período? Eu ouvi, mas não é verdade, não.
Não é verdade, não. Todo clube preocupa com o título. Isso aconteceu porque o Goiás não deu conta de ganhar em determinadas épocas. Que se ele desse, ele tinha ganhado também. Porque a obrigação do clube é trabalhar nas duas pontas, nas 3, nas 4, quantas tiver. Então, o Goiás foi crescendo no patrimônio, teve participação importante de algumas pessoas, e eu volto a citar o nome do Edmo, também com a participação do Ailê, mas nesse caso o Ed teve um fator muito importante, foi na aquisição do CT, que nada, são 40 hectares dentro da cidade de Goiânia, comprado por um valor que não sacrificou o Goiás, porque usou o dinheiro de uma venda de um atleta, e hoje vale mais do que o próprio Serrinha. Bom, seu Pedro, a gente vai encerrando esse terceiro bloco e, na sequência, a gente vai querer saber da Libertadores, que é um dos grandes feitos do Goiás nesse período. Combinado? Combinado, estamos aí para isso. Tá aí, então, Pedro Goulart falando aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Voltamos já. Memórias de quem viveu a história. Aqui é o repórter André Rodrigues. É um prazer estar aqui no Futebol Goiás e suas histórias. Um momento marcante que eu vivenciei com o ex-presidente do Goiás, Pedro Goulart, um ser humano fantástico, foi no ano 2007, quando no Serra Dourada, o Goiás, na Bacia das Almas, venceu o Internacional pelo placar de 2-1, e com essa vitória, o Goiás se livrou do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos reviver essa entrevista do Pedro Goulart no gramado Serra Dourada após esse alívio da permanência na Série A do futebol nacional. Olha o presidente Pedro Goulart saudando aqui a galera. Presidente, e o Goiás na Série A, presidente? Quero falar com essa galera. Isso é graças a Deus, vocês ajudaram demais. Foi feita justiça, Pedro? Foi justiça, não era justo que o Goiás ficasse em segunda, primeiro, sei lá, ficar no lugar que tá, porque ele merece. É um dos maiores clubes do Brasil, queira ou não queira os nossos adversários, é um dos maiores clubes do Brasil. Hoje os jogadores já estão liberados, pode ir embora, não tem que pagar salário, não tem nada, tá tudo recebido, tudo numa boa. E o melhor, é esse público aí alegre, isso é que é o mais importante. É a maior emoção da sua vida? Olha, é a maior emoção, porque eu nunca passei por um período desse, nunca passei, e agora eu tô sentindo tudo aquilo. Ô Zé, obrigado pela mensagem que você deixou lá. O Zé Naurinho abraçando o Pedro. O Zé deixou uma mensagem lá dentro lá, que beleza, viu? Olha, eu quero cumprimentar vocês todos aí. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Pedro Goulart é o convidado de hoje do Futebol de Goiás e suas histórias. Vinícius. Que tem o oferecimento de tintas e texturas Colatex, pintando com arte. Seu Pedro, no bloco anterior nós falávamos desta conquista, dessa série de conquistas do Goiás ali nos anos 90. E um dos treinadores que, sem dúvidas, mais se destacou no comando técnico do Goiás foi o Hélio dos Anjos. E nós sabemos da característica dele, da personalidade dele. O senhor teve muitos problemas com o Hélio? Porque o Hélio é mandão, não é? É mandão, mas não tive problema nenhum com o Hélio. É uma pessoa muito importante na vida do Goiás, é uma pessoa fácil de se lidar. Quem pensa que o Hélio tem algum tipo de aborrecimento, nada disso. Ele é o estilo dele, mas é um mineiro
gosta muito de pão de queijo e tudo, mas é um mineiro muito, muito trabalhador. Ele é uma pessoa que vai durante todo o tempo e se dá na sua totalidade ao clube que ele está dirigindo. Gloriosas reminiscências do Hélio dos Anjos aqui no Goiás. Mas ele era mandão? Dava trabalho pro senhor lá no dia a dia? Como é que era? Ele queria realmente... Porque a fama que se criou do Hélio dos Anjos é que ele queria ser o presidente, queria dar palpite em tudo. Era assim? Não, comigo não. Nós tivemos um relacionamento muito bom, tivemos e temos até hoje. O Hélio nunca tem esse aspecto. Ele é mais assim sério, mais mandão dentro do elenco. Dentro do elenco ele quer saber das coisas certas. E todas as pessoas que fazem um bom trabalho têm como princípio ser correto dentro daquilo que se faz. Não pode ser diferente. Agora, o Hélio é uma pessoa amável, uma pessoa gosta de estar brincando, contando casos e tal. Ele não tem nada de ruim nesse aspecto. Ele é uma pessoa muito generosa, muito bom e um bom treinador. Só que ele é exigente na hora do trabalho e muito exigente com os atletas, com o pessoal que dá cobertura, com o cozinheiro, com o fulano, com o massagista, com todo mundo. Ele não deixa por menos. E o Hélio foi técnico do Goiás ali de 99 até 2001 mais ou menos, acabou saindo, se afastando, e o senhor trouxe ele em 2008 e 2009. Foi por essa característica que o senhor trouxe o Hélio de volta para o comando do Goiás? Sem dúvida, também pelo que ele representa perante todas as diretorias que foram. Então, é uma pessoa que tem livre trânsito nesse aspecto de técnico dentro do Goiás. Não tem dificuldade nenhuma de um presidente que for amanhã ou que for daqui 2 anos, nas diretorias que vêm subsequentes, de trazer o Hélio. Vai ser bem aceito porque ele é uma pessoa digna, ele é uma pessoa humilde, ele é uma pessoa trabalhadora e correta e exigente. Como técnico, não precisa de predicados melhores. Seu Pedro, e nesse período, no finalzinho ali da década de 90, o senhor, agora há pouco no bloco anterior, falou da importância do Vila Nova, e tem um marco que é aquele 5-3 do Vila Nova para cima do Goiás. O senhor se lembra qual foi o impacto dentro do Goiás? Porque tem muita gente que fala que o Goiás tirou coisas positivas daquele 5-3. Tirou? Olha, e tudo que acontece na sua vida que pode ser num momento ruim ou num momento bom, você tem que tirar proveito. Então, você fala assim, mas qual o proveito? Aí vou gaguejar para responder para você qual é o proveito, mas que tirou porque apesar de que foi um jogo gostoso, um jogo que agradou a torcida, foi ruim para nós, os dirigentes, sem dúvida nenhuma. Foi uma punhalada lá no coração, mas que faz parte também, e depois nós voltamos, demos troco em outras oportunidades. Teve o 6-1, vai dando troco. Então, isso é que faz o movimento de tudo. Você já pensou se não tivesse esses acontecimentos dentro do futebol, não tivesse a tal de zebra solta aí em futebol, em política, em tudo, não tinha graça nenhuma, né? Você acha graça até de palhaço que pinta a cara e vai lá no circo, fala umas bobagens. Então é normal isso dentro do futebol. Na hora, putz grilo, é fogo, não é fácil. Você ganhando e o negócio vira em cima de você, parecendo uma cachoeira, dá vontade de você sair, mas você morre de vergonha. Seu Pedro, em 2003... o Goiás teve um começo de campeonato brasileiro muito ruim, muito fraco, tanto que estava na lanterna da competição e era o primeiro ano de pontos corridos no brasileiro, era uma novidade. Mas com aquela contratação do Cuca, o Goiás conseguiu se reerguer e chegou até na 9ª colocação. No ano seguinte, melhorou, chegou em 6º. Em 2005, chegou em 3º, bateu na trave para ser campeão também, disputou com o Inter e com o Corinthians. Mas conseguiu um feito histórico que ninguém aqui em Goiás tem,
que é participar da Libertadores. Só o Goiás tem esse feito. Como que foi a construção daquele time para a Libertadores? Como que foi quando vocês conseguiram a classificação? Qual foi o sentimento? Olha, foi uma marca indelével no Goiás até agora e com certeza outras virão com mais propriedade e tudo, mas naquele momento não tinha coisa melhor. Nós fomos e até hoje tem filmes e mais filmes daquele problema, fotografias e mais fotografias para marcar aquela época. Então, e que não é muito longe. Não é muito longe. Foi um feito assim que eu não digo que chegou tão rápido, pelo contrário, demorou a chegar. Quem sabe da agora para frente pode ser mais acelerado para que se repita isso e com mais propriedade ainda de ter um título de campeão. Mas foi uma coisa assim que nos trouxe um presente muito grande. Até hoje, entre nós, diretoria e tudo do Goiás, ninguém esquece daquele período. Ninguém esquece do período. É um período que você fica feliz da vida e nós quase chegamos naquele ápice que precisa um time chegar, de ser campeão internacional, qualquer coisa, e ficou valendo. Eu acho que foi muito bom e foi um período... Você falou do Cuca, na vinda do Cuca também foi uma coisa... Quando o Cuca estava num semi-ostracismo no futebol, ele veio para cá, fez um belo de um trabalho, trabalhou, muito, muito sério, muito... que você tem que saber lidar com ele também, porque é difícil o Cuca, mas ele saiu e daquilo saiu e foi para outros estados e foi bem em vários clubes. Deixa eu buscar um gancho aqui nisso aqui que o senhor falou, que ele era difícil. Como é que foi ver o Cuca brigar com o Arley, um dos principais ídolos da história do Goiás? O Cuca, ele tinha o problema maior do Cuca que teve aqui, também é porque os seus assessores também. Ele tinha o irmão dele, que era o Cuquinha, que não era mais do que um fuxiqueiro. Ele ficava escutando as coisas que você falava para ir lá falar pro Cuca de outra maneira. E ele era daqueles que tinham o pé atrás. Ele ficava o tempo inteiro preocupado em alguém falar mal dele. O Cuca tem esse defeito, apesar de ser um bom técnico, conhecer. E não é da agora como técnico, desde jogador de futebol. Ele chegou a ter problema na Europa muito sério por causa dessa maneira dele. Seu Pedro, dentro do seu período como presidente, em 2009, o Goiás fez uma campanha espetacular, né? Chegando à segunda colocação, terminando em segundo lugar no grupo, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e o senhor trouxe o Fernandão, tinha o Yarley, onde todo mundo acreditava que o Goiás seria campeão ou que estava seguindo numa campanha semelhante de 2005. O que deu errado? Nada errado. O que acontece é o seguinte, os outros também que estavam disputando com a gente, também estavam preparando o seu time para ser campeão. Se eles não tivessem preparado, a gente chegava na frente com facilidade. Mas você está numa briga onde o seu adversário também está na mesma condição. E às vezes, por ser mais antigo no trabalho, para estar mais na frente da gente pelo aspecto cultural da cidade, qualquer coisa, chega, finalmente ele chega na frente. Mas você fica feliz quando você está progredindo. O ruim é você regredir. Enquanto está progredindo, se você bater os olhos assim e falar, puxa vida, nós tivemos aqui pertinho do ponto importante, mais importante do futebol, você fica feliz. Agora há pouco o senhor falava de personalidades, pessoas que às vezes dão certo, outras não dão certo. Como é que o senhor caracteriza a passagem do Raimundo Queiroz? Raimundo Queiroz foi o presidente que levou o Goiás à Copa Libertadores da América, mas saiu execrado do clube. Foi para tanto? Não.
Não é justo. O Raimundo teve um trabalho no Goiás que não foi só de presidente. Ele não caiu de paraquedas no Goiás, não. Raimundo teve um trabalho importante. Agora mesmo nós falamos aí sobre Josué e Araújo e outros, o jogador que ele trouxe para o Goiás. Então, o Raimundo teve uma passagem importante no Goiás. Raimundo deixou alguma coisa feita, marcado com a sua passagem aí. Então, procurar defeito é muito fácil. É muito fácil as pessoas achar defeito nisso, naquilo, coisa. Mas e as qualidades? Raimundo tem muita qualidade. Raimundo trabalhou muito para o Goiás e tal. E se o Raimundo deu esse tanto de desfalque no Goiás, aí que ele não podia sair mesmo. Ele tinha que ficar para poder arrumar esse tanto de coisa para ele deixar metade para o Goiás. Mas não teve nada disso. Ele foi uma passagem importante no Goiás, veio pelas mãos do Ailê, o Ailê colocou ele. Pode ter certeza que o Ailê não fazia se não soubesse que ele tinha condição de levar o Goiás onde levou. Seu Pedro Goulart foi o nosso convidado na edição de hoje do Futebol de Goiás e suas histórias. E quantas histórias desse Goiás, hein, seu Pedro? É muita, né? É muita. Isso faz parte da vida. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça. Quem passou pela vida e não sofreu foi espectro de homem. Não foi homem, só passou pela vida e não viveu. E essa foi para dar uma certa razãozinha para aquele major que lá atrás o prendeu achando que ele era o Ferreira Goulart. E com esta poesia de Pedro Ferreira Goulart, finalizamos... Que não é minha, né? Mas que foi muito bem recitada, por sinal. E nós não vamos te prender por causa disso. Finalizamos a edição do Futebol de Goiás, suas histórias, Gerliezer, João Paulo e Vinícius. Ficamos agora no encerramento do programa com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a É hora de Museu do Gol. Jogando pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2006, no dia 20 de maio, na Arena da Baixada, o Goiás enfrentou o Atlético Paranaense pela 6ª rodada da competição. O time comandado por Antônio Lopes venceu por 3-2, com gols de Wellington, Rogério Correia e Souza. O segundo gol esmeraldino foi do zagueiro Rogério Correia e a narração é de Holmes Xavier. Olha o perdão, Rogério Correia de cabeça, a bola entrou! Gol! Juliano meteu essa bola pra grande área. Rogério Correia subiu. De cabeça na bola ele marca aos 27 minutos, segundo tempo de jogo. Rogério Correia, ele foi alto, ele foi lá em cima, ele botou charme, ele botou categoria nessa cabeçada. 27 minutos, o time do Goiás vira em cima do Atlético Paranaense. O Verdão tem 2, o Atlético do Paraná só tem 1. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Fica por aqui a edição de número 40 do programa Futebol de Goiás e suas histórias, que é integrante do grupo Futebol de Goiás.
entre em contato e acesse nosso site futeboldegoias.com.br, confira nossos dados, curiosidades do nosso passado e nos ajude a buscar arquivos do nosso futebol. Mandando um grande abraço a Walter Massi, aniversariante do dia, e João Carneiro, grande dirigente da história colorada, sempre ligado aqui na 730. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana. Correu e chutou.